Irmãos, nesta oportunidade, o apóstolo Paulo, por volta do ano 55 depois de Cristo, estava vivendo um contexto de perseguição, de sofrimento e muita tribulação. E ele escreve ali na Macedônia, esta carta para a igreja que estava em Corinto. E ele diz para os irmãos, se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que ele está falando de uma unção, de uma virtude que é dada por Deus em vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque o vaso de barro ele pode quebrar, ele é frágil. Isso ele está significando que a unção, a virtude, o poder está no óleo, no azeite que está dentro, não no vaso que está por fora. E ele diz que este vaso, que somos nós, ele é frágil. O nosso homem exterior, o nosso corpo, ele se deteriora, nós envelhecemos, nós sofremos, temos dores, temos problemas, a saúde debilitada. Mas por mais que este homem externo possa deteriorar, o nosso homem interno, o nosso espírito, ele se renova dia após dia, porque a palavra de Deus, que é fiel e justa e verdadeira, ela nos transforma. Em Cristo Jesus nós somos regenerados. Olha, lá no passado nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas uma vez que nós fomos salvos e regenerados por Cristo, nós agora somos uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, as coisas pertencentes ao passado, eles passaram, já não existem mais. Agora, como uma nova criação em Deus, tudo é novo. O meu pensamento é novo. O meu sentimento, a minha conduta, a minha forma de ver o mundo, a minha cosmovisão é outra, porque agora eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pelo que creio. Glória a Deus! Sendo assim, agora, este homem, por mais que tenha perseguições, tenha problemas, que possa afetar a sua carne, possa afetar o seu corpo, o seu homem externo, mas o seu homem interno fica intacto, preservado por Deus. E além de estar intacto e preservado, ele é renovado, porque a palavra de Deus, ela vem nos renovar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lavando por dentro e vai restaurando a nossa alma. No decorrer do nosso dia, da nossa caminhada, nós temos várias influências que estão a todo momento tentando afetar a nossa vida, afetar o nosso intelecto, os nossos sentimentos e as nossas ações. E muitas vezes nós nos deixamos levar por problemas, por coisas que vêm atrapalhar a nossa vida espiritual, que vêm a manchar ou macular a nossa alma. E aí é necessário que Deus faça esse lavar regenerador através da sua palavra, nos limpando, nos purificando. E a Bíblia diz que essa purificação é dada pelo Espírito Santo. Ele é o agente purificador. Aleluia. Desde o Novo Testamento até os tempos de agora, nós estamos vivendo na plenitude da graça de Deus, na plenitude dos gentios, até que o Senhor venha buscar a igreja. E até que Ele venha buscar a sua noiva, nós estamos juntamente unidos como a comunidade da fé, que depende, que precisa da ação regeneradora do Espírito Santo, nos quebrantando, nos limpando, fazendo este trabalho, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos estar de pé diante dele. Então, por mais que as situações do mundo possam afetar o nosso corpo, nós sabemos que nós somos restaurados por ele. E o versículo 17 diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Com isso, o apóstolo Paulo não está minimizando a tribulação da igreja de Corinto. Ele não está dizendo que os problemas que eles tinham eram pequenos. Ele não está dizendo que a perseguição que vinha sobre eles
não tinha importância. Mas o que ele está enfatizando, que o que aguardava a igreja é muito maior do que o que eles estavam passando momentaneamente. A esperança, a glória, o que Deus tinha preparado para eles, teria um peso muito maior do que o que eles estavam enfrentando naquele momento. E nisso nós trazemos para uma aplicação para nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos de viver pela fé, viver pelos olhos da fé, o sobrenatural de Deus, porque estamos paralisados olhando o agora, o hoje, olhando para as dificuldades e os problemas, e colocando na balança e achando que os problemas atuais são muito maiores do que a promessa de Deus. E não é assim. Nós sabemos que o que Deus reservou para nós, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. A vontade de Deus, ela é soberana, e a vontade do Senhor, ela prevalece sobre a nossa. E os caminhos de Deus não são os nossos, assim logo, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Se nós pararmos de andar segundo a nossa vista e começar a andar segundo a ótica da fé, nós vamos começar a ver o sobrenatural, as coisas acontecerem. É pela fé que nós profetizamos, que nós falamos e declaramos a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. É pela fé que nós temos ousadia de começar uma obra. É pela fé que nós atendemos o chamado de Deus para fazer algo. E é pela fé que nós saímos da situação que nós estamos para uma melhor. Se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para os homens e mulheres de fé que tinha na Bíblia, os heróis da fé, veremos como eles militaram na presença de Deus, mas não transitando pelo lado humano, mas sim pela ótica da fé. Aleluia. A Bíblia diz que tinha um rei que tentou andar segundo a ótica humana e foi rejeitado por Deus. Nós sabemos da história, é o rei Saul. Mas Deus levantou a Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também pecou, que também errou, mas era um homem que sabia reconhecer que Deus era Senhor em sua vida. Aleluia. Sabia se arrepender, pedir perdão e mudar. Muitas vezes o que falta para nós é mudar de atitude, mudar de pensamento. Para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar a minha mente. Ela tem que ser transformada. Se eu vier lá do mundo ou trouxer lá de trás os mesmos pensamentos de sempre, eu não vou ter uma mudança de atitude. Não tendo uma mudança de atitude, eu não tenho um resultado diferente. Que é um resultado diferente? Pense diferente, haja diferente. Deus não nos chamou para ser cauda, mas como cabeça. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos a igreja do Cordeiro. E a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Glória a Deus! Nós somos chamados para lutar, para marchar soberanamente sobre essa terra, proclamando as boas novas de salvação. Proclamando que Jesus salva, liberta, transforma, batiza e leva para o céu. Esta é a nossa missão quanto igreja e corpo de Cristo. Nós estamos aqui para viver algo novo, algo especial. Deus não nos chamou para ficarmos parados ou estáticos, não, mas para darmos frutos. E o nosso fruto possa permanecer. Frutos dignos de arrependimento. Para isso, eu tenho que ter um novo pensar, um novo agir. Eu tenho que voltar para Deus. Quando a Bíblia diz arrependei-vos e crede no Evangelho, arrepender é você voltar, pegar o caminho contrário e retornar aonde caiu e começar de novo. Mas às vezes você pode dizer assim, mas eu já sou crente há muitos anos, mas será que eu mudei de verdade? As minhas ações, as minhas atitudes, o meu pensamento mudou? Irmãos, existem muitas pessoas frequentadoras de igrejas, mas que não mudaram o pensamento, que não mudam a atitude. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Olha como é tão verdade o que eu estou dizendo para vocês. Certa feita Jesus fala em uma de suas parábolas que o joio e o trigo estão juntos.
E muitas pessoas acham que eles estão juntos porque não dá para diferenciar um do outro. Dá sim, irmãos. Eles são semelhantes, mas não são iguais. O joio tem conduta de joio e o trigo de trigo. O que Jesus advertiu é que não deveria arrancá-los naquele momento, porque porventura arrancando o joio, poderia arrancar o trigo também. Mas o Senhor diz que haverá um momento onde eles serão arrancados e separados um do outro. Então, se há o joio no meio do trigo, então há pessoas que ainda estão na presença de Deus, mas não deixaram o Evangelho entrar, mudar. Não são os frequentadores de igreja ou aqueles que ouvem pregações todos os dias que vão herdar os céus, mas são aqueles que se deixaram renovar, mudar sua atitude, ser uma nova criatura. Aleluia. E ser uma nova criatura é muito mais do que eu apenas ler a palavra. É muito mais do que eu falar que sou crente ou ter uma carteirinha de membro de alguma denominação. É eu ter uma conduta digna da palavra de Deus. Aleluia. A palavra diz que nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. E a luz, ela tem que resplandecer, ela tem que brilhar. E nós brilhamos como? Com nossa atitude, com nossas palavras, com nossas ações, com o nosso testemunho. Nós somos os testemunhos vivos que Cristo tem na terra. As pessoas têm que olhar para nós e falar: Ele é diferente. Ele é diferente. Aleluia. Ela tem alguma coisa que eu não sei o que é. Ele tem uma paz, um sorriso que eu não entendo. Irmãos, o mundo tem que enxergar em nós algo novo. Muitas vezes nós estamos indo para a casa de Deus para pedir bênçãos, para pedir as coisas, esquecemos que em vez de pedir, nós temos que ser a bênção. Eu tenho que ser a diferença, eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Não adianta eu estar na igreja há muitos anos e todo mundo me conhece, eu prego bastante, eu canto, eu toco, eu faço várias coisas, mas o meu vizinho não sabe que eu sou crente. O meu colega de trabalho nunca ouviu eu falar de Jesus. O meu colega de escola nem imagina que eu vou na igreja. Será que nós estamos no caminho certo? Ou temos que retornar às boas obras, ao primeiro amor? Aleluia. Isso é um chamado que Deus tem para conosco individualmente, independente de tempo de igreja, tempo de conhecedor do Evangelho. O Evangelho só vai ser real e eficaz se eu deixar ele entrar no meu coração. Jesus Cristo, Ele é um cavalheiro. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele. Aleluia. Glória. Ele não vai impor a você a vontade dele, mas ele te convida a andar com ele. Ele te convida a ter uma nova vida com ele. E nessa nova vida terá turbulências, tribulações, problemas, sim, mas Ele garante que estará contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele promete que estará conosco, e assim como Ele venceu o mundo, nós venceremos com Ele. E isso é uma questão de fé. Se nós olharmos com os olhos espirituais para o que Deus tem para nós, o que Deus nos chamou, qual é o nosso chamado, a nossa vocação, nós vamos entender e compreender que é muito maior o que Deus tem para nós, que é muito pequeno nós vivemos apenas pedindo coisas materiais a Deus, ou achando que apenas as coisas materiais vão nos satisfazer e satisfazer o Rei. Não, nós não fomos colocados aqui, irmãos, apenas para ser um povo que se reúne para pedir coisas a Deus, mas para ser um povo que testemunha o poder de Deus, que testemunha da eficácia do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação e mudança de vida. E nós somos os portadores desse ministério de reconciliação de Deus com o homem, através da palavra do Evangelho, vivendo ela.
Muitas vezes a maior pregação da minha vida não vai ser falada, vai ser vivida. É o meu testemunho do dia a dia. É o que eu falo, o que eu faço lá fora que vai determinar quem eu sou ou não aqui dentro. Irmãos, eu posso aqui de repente pregar bonito, falar bonito, todo mundo falar que é uma bênção, mas como será que eu sou no meu trabalho? Como será que eu sou na rua, na minha vizinhança? É isso que Deus quer de nós. Possamos assumir um compromisso com Ele de ser luz em meio às trevas, de fazer a diferença, de buscar em primazia, em primeiro lugar, o reino dEle com toda a sua justiça, para que as demais coisas que eu preciso me sejam acrescentadas. Veja que Jesus nunca orientou os seus discípulos a buscar as demais coisas, mas sim o reino. Porque as demais coisas não é para ser pedida, elas vão ser acrescentadas. Aleluia. O acrescentada quer dizer que vai vir no combo de fazer a obra dele. Aleluia. Faz a vontade de Deus. Você precisa de algo, o Senhor sabe. Deus não precisa que nós venhamos informá-lo de nada. Ele pede para nós orarmos, para que nós possamos ter relacionamento e intimidade com Ele. Porque desde o momento que você começa a orar, Ele já sabe tudo que você vai falar antes mesmo de você falar. Ele já conhece a sua necessidade, sabe o que você quer, o que você precisa. Então Ele pede para que nós oremos, para que nós possamos dialogar com Ele, criando vínculo, relacionamento. É a única forma do Espírito Santo, juntamente com o nosso Espírito, ter uma ligação. Essa ligação ela é poderosa. Porque através da palavra de Deus, irmãos, que não volta vazia, o Senhor faz grandes obras em nosso meio. Aleluia. Se nós estivermos atentos a ouvir a palavra de Deus, dar crédito e viver a sua verdade, nós vamos ver coisas sobrenaturais. São sinais, maravilhas e prodígios que Deus tem separado para aqueles que são fiéis, que temem o Senhor. Aqueles que se entregam totalmente na presença dele. Aleluia. E ele diz assim no versículo 18: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. O apóstolo Paulo está exortando, admoestando a igreja: não fixe o seu olhar no que você vê. Casa, carro, relacionamentos são temporários, profissões são coisas passageiras, as coisas do presente, tudo isso passa. Mas fixe na presença de Deus, fixe na esperança da glória da vida eterna, fixe na obra de Deus, porque as coisas que nós não vemos, elas são eternas, elas não são temporárias, elas são maiores, são sublimes. E Deus está preocupado conosco para que nós possamos cumprir a nossa missão na terra. Quanto igreja, nós temos uma missão que é levar a mensagem do Evangelho, evangelizar os povos e fazer discípulos. Ovelha gera ovelha. É nossa responsabilidade de pregar, de testemunhar, de levar a semente do Evangelho a outras pessoas. Aleluia. Mesmo que eu ache que o que eu estou fazendo não está dando resultado, lembre-se que a palavra de Deus, que não volta vazia, você semeia e Deus dá o crescimento. No tempo, na hora e no momento certo, do jeito dele. Mas quando nós nos entregamos a Ele, a Bíblia diz que Ele nos cerca com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Essas bênçãos espirituais, elas fazem com que nós venhamos ser completos em Deus. Deixa eu explicar uma coisa para a igreja. Quando nós estávamos no mundo, estávamos mortos espiritualmente. Deus nos vivificou e nos salvou pela graça, mediante a fé. Então a salvação da nossa alma não depende de nós, depende dele. Não há mérito nenhum na nossa salvação. Não há obra nenhuma que eu e você possamos fazer para sermos salvos. Do início ao fim, Jesus Cristo é autor e consumador da fé. Depende dele. Nós somos eleitos segundo a presciência dele, chamados, predestinados por ele para sermos salvos desde antes da fundação do mundo. Então nós não tivemos participação nisso.
Nós apenas vivemos a vontade soberana de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Então segue-se o curso do jeito que Ele planejou. Nada sai do controle de Deus. Deus não pode ser pego de surpresa ou desprevenido, porque Ele já sabe de todas as coisas. Aleluia. Sabe o que eu posso dizer para você? João, na ilha de Patmos, quando estava escrevendo o Apocalipse e tendo as visões e revelações do futuro, ele viu a Nova Jerusalém e a igreja. Ele viu eu e você lá. Aleluia. Sem nem ter acontecido ainda. Por quê? Para nós não aconteceu, mas para Deus que está fora do tempo, espaço e matéria, tudo já foi consumado. A obra de Deus já foi consumada. Então Deus é soberano. Então Ele me chamou, Ele me regenerou, me deu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora sim começa um processo que depende de uma parceria entre eu e o Espírito Santo, que é a santificação. Ele nos chamou para sermos santos, justos, retos e irrepreensíveis. Ou seja, vivemos dedicado a Ele, uma vida piedosa, uma vida honesta, uma vida íntegra perante o Senhor. Ele nos justificou. Essa justificação foi dada lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Logo, eu que tinha a ficha suja, manchada pelo pecado, agora sou justo perante o Senhor. E Ele nos adotou, porque nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo. E nos deu o seu Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo agora eu tenho o processo da santificação. Sabe o que é isso? Todos os dias, o andar com Deus, conforme eu busco a presença de Deus, eu leio a palavra, eu examino as escrituras, medito nela, eu oro, eu jejuo, eu obedeço a palavra de Deus, eu vou crescendo espiritualmente. Ele vai me aperfeiçoando em toda boa obra e palavra. Aleluia. Aleluia. E esse crescimento faz com que a gente mude de nível espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala a eles: vocês ainda são imaturos, precisam do leite espiritual, porque eles ainda não tinham maturidade para receber uma comida mais sólida, a palavra de Deus. Mas quando nós nos dedicamos a Deus, nos dedicamos a fazer a vontade dEle, a buscá-lo, a ler a palavra do Senhor e obedecê-la, o Senhor faz com que nós possamos crescer. Embora materialmente, humanamente, o meu corpo ainda está deteriorando, está envelhecendo, está adoecendo, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia para a glória de Deus. Glória a Deus. A carne pode estar fraca e vulnerável, porque ela é dominada pelo pecado, mas o Espírito está pronto. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se logo somos filhos de Deus, somos cordeiro com Cristo. Assim como com Ele nós morremos, com Ele viveremos. Então a maior esperança da igreja é ir morar no céu. É estar com o Senhor Jesus. E Ele já nos deu a sua promessa. Ele já nos falou, nos garantiu que em Cristo Jesus nós estamos a salvo da ira futura, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto eu tenho Jesus no meu coração, eu estou livre da perdição. Eu não perco a minha salvação. Eu tenho garantido a herança. Sabe o que o Senhor nos diz em Hebreus? Que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Não adianta eu estar na presença de Deus e não acreditar nele. Não adianta eu dizer que sou um cristão e não acreditar que o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Não adianta eu vir aos cultos e não crer que o Senhor possa me curar, possa abrir portas, possa dar vitória, possa fazer a diferença na minha e na sua vida. Nós temos que crer, porque nós não dependemos de vista. Deus não precisa de uma situação favorável. Deus não necessita da ajuda do homem, mas Ele diz tão somente para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia a Deus. Ele é soberano, Ele é santo e conhece todas as coisas.
e tem na sua mão o domínio e o controle da minha e da sua vida, da minha e da sua história. E olha o que ele diz, sabendo que aqui no mundo nós iríamos sofrer. No versículo 8, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Nós temos tal esperança de viver com Ele, de termos a presença dEle. Sabe o que faz a diferença na minha e na sua vida? A presença de Deus. É a presença de Deus que faz total diferença na vida do cristão, que faz com que eu possa passar por adversidades de cabeça erguida, ciente que serei vitorioso. Porque é na obediência à palavra de Deus que mora o processo onde eu vou adquirir a vitória total. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Ser mais que vencedor não é apenas ser vencedor. É você saber desde o início o final. Você entra num jogo, numa disputa. Normalmente, a pessoa que está disputando uma corrida, ela começa a correr, ela não sabe se vai ganhar. O nadador é a mesma coisa, ele vai competir na Olimpíada. Ele se preparou, mas ele não sabe se ele vai ganhar. Ele tem uma expectativa. Qual a diferença do cristão? Nós já sabemos que nós vamos entrar na luta, mas seremos vencedores. Porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Da forma dele e do jeito dele. Quem suporta o processo alcança a promessa. Aleluia. Se eu passar todo o processo com Cristo do meu lado. Porque o importante, irmãos, para nós é a vitória, mas o importante para Deus é o processo. A vitória é o resultado, é o fruto de algo que está acontecendo na minha vida. Para mim, a vitória está no final, na promessa. Mas como Deus está visando o processo, durante a caminhada, Ele vai te aperfeiçoando. Ele vai fazendo você crescer espiritualmente. Ele vai te dando armadura cristã, as armas necessárias para a batalha espiritual no dia a dia. É no decorrer do processo que você vai amadurecendo e crescendo na carreira cristã. Quando você chega na promessa, você está pronto. Se Deus te dá a herança, a promessa no início da sua aprovação, primeiro, você vai perdê-la. Segundo, não vai dar valor a ela. Mas como Deus é sábio, Ele é soberano e santo e perfeito, não há sombra de variação em Deus. Ele sabe que para você adquirir a vitória, você tem que passar por um processo. Irmãos, e isso é na vida espiritual como na vida material. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 46 anos. Sou formado em administração de empresas. Vamos imaginar, irmãos, que amanhã, eu acordo de manhã, querendo ser um médico cirurgião. Aí eu abro o YouTube, faço um curso lá de 2 horas de cirurgia e falo, ó, estou pronto. Se vocês precisarem de emergência, de uma cirurgia, vocês deixam eu operar vocês? Por que não, irmãos? Porque eu não estou preparado. Um médico passa muitos anos na faculdade, na universidade, tem que fazer residência, tem que se preparar para poder atuar. Ou vamos mudar? A partir de amanhã eu quero pilotar um avião. Eu vou entrar no Google e fazer um cursinho rápido de pilotagem de avião. Quem aqui se habilita e quer voar comigo? Ninguém? Porque na vida espiritual nós achamos que da noite para o dia Deus tem que dar as coisas para nós. Nós temos que tomar posição, liderança e fazer as coisas sem ter preparo nenhum. Porque para Deus as coisas têm que ser de qualquer jeito. Se as coisas de Deus são muito mais importantes.
Irmãos, assim como na vida material tem que ter preparo para galgar uma posição, para conseguir algo, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus está me preparando e te preparando. Se Ele ainda não te deu a promessa, é porque você está na olaria de Deus. Ele está te amassando. Mas esse amassar não é para judiar, para fazer você sofrer, chorar, não. Ele está te preparando, te moldando, te lapidando, para que você tenha resistência, resiliência, esteja preparado para adquirir a promessa. Sabe por que Ele faz isso? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Quando você receber a vitória, você vai dar valor. Quando você receber a vitória, você vai estar preparado. Quando você receber a vitória, ela vai te ajudar, vai ser bênção na sua vida e através de você. Por isso que Deus determina um prazo, um tempo determinado para todas as coisas, para que eu e você possamos amadurecer na carreira cristã até a almejada bênção e vitória. Mas Ele diz que ela já é minha. Pelo poder da fé nós profetizamos, nós cremos e temos convicção que a vitória é nossa. Mas viva o processo de Deus. Entenda o processo de Deus. Glória a Deus. Não murmure. Não faça como o povo de Israel, que pegou uma caminhada de 3 dias e fez virar 40 anos por murmuração, por não compreender, não entender o que Deus queria para a vida deles. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus e sabemos o que Deus quer de nós, tudo é mais fácil, porque você passa pelo processo dando glória a Deus, Glória a Deus. sabendo que Deus está fazendo algo, que Deus está trabalhando. Irmãos, Deus fala conosco, só que quando Deus se cala, não quer dizer que Ele te ignora. Quando Ele se cala é porque Ele está agindo. É assim que Deus trabalha. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Imagina que eu estou aqui e eu quero andar até ali. Deus determinou um tempo para eu andar até aqui. Só que tem um detalhe. Se eu ultrapassar a largada e chegar aqui antes do tempo que Deus determinou, eu não vou compreender a vontade de Deus. E o que tem nesse processo daqui até ali? Vamos imaginar que eu sou um homem arrogante, mesquinho, frio espiritualmente, mas sou crente. Pelo menos acho que sou. Mas Deus tem uma obra na minha vida, mas eu estou totalmente fora da visão e do caminho que Deus quer, da centralidade de Cristo. Aí Deus determina o caminho, eu vou abençoar. Irmãos, o projeto de Deus não vai ser frustrado, porque não pode ser frustrado. Deus é soberano. Só que nesse caminho, Ele vai me quebrantando. Vamos supor que eu sou um homem metido. Eu não gosto da irmã. Eu falo, não, ela não é do meu nível. Não vou falar com ela, não preciso dela para nada. Aí Deus me coloca numa situação onde eu perco tudo. Perco esperança, perco ajuda. E só tem uma pessoa que vai me ajudar. Aí Deus exerce misericórdia nela para ajudar alguém que Deus passa para ela, e Deus restaura a mim para que eu possa reconhecê-la. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai operando soberanamente. Glória a Deus. A palavra de Deus é lá e cá. Lá e cá. Deus vai trabalhando. Aí eu saí desse processo. Agora Deus quer me colocar na humildade. E Ele vai me colocar numa situação onde eu dependa totalmente dEle. 24 horas. Aí aquele homem arrogante, cheio de si, autônomo de si mesmo, começa a se humilhar. Deus, tem misericórdia, eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Aí Deus já tira mais um problema da minha Glória a vida. Deus. Ele vai, o que Ele está fazendo? Ele está me lapidando, me purificando. E posso falar para vocês? Todos nós estamos vivendo isso. Aleluia. No nosso dia a dia, Deus está nos purificando, nos lapidando. Os processos da vida, ela serve para crescimento. A obra de Deus na nossa vida tem um caráter didático, para nos ensinar, para crescermos espiritualmente e materialmente. Muitas vezes não estamos preparados. Vou dar um outro exemplo para vocês. Irmãos, eu tenho um sonho, eu quero ter uma Ferrari, a mais nova, 2026. Deus pode ou não pode me dar, irmão? Sim ou não? Sim, pode.
A palavra dele diz: tudo pedis, na oração crendo, recebereis. Certo? Certo. Agora eu preciso saber de duas coisas. Deus quer me dar? E a segunda coisa, eu estou preparado? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que Deus me deu uma Ferrari, uma Ferrari vermelha 2026. Onde eu vou guardá-la? Será que eu tenho uma garagem para colocar? Ah, não tenho. Mas será que eu tenho condição de pagar IPVA de uma Ferrari? Ah, não tenho. Vocês acham que Deus vai entrar numa situação dessa? De te dar algo que você não está preparado? Por isso que Ele usa o tempo e o momento para te preparar. A sua vitória é grande. Quanto maior a vitória, mais preparo tem que ter. Mais tem que te lapidar. Mas você tem que estar na olaria de Deus, aprendendo com o professor Espírito Santo. Glória a Deus. É isso que Ele faz conosco, igreja. Nos preparando. Porque o Espírito Santo, Ele é o pai da noiva. A noiva é a igreja. E Ele está incumbido de nos levar até o noivo para o casamento. E o noivo está às portas. Por isso Ele está purificando a sua igreja, nos aperfeiçoando com a sua palavra. Aleluia. Nos trazendo a realidade, o que nos traz esperança. Lembrando, irmãos, que nós somos vasos de barro. Deus nos conhece, a nossa estrutura aqui é pó. Ele sabe das nossas limitações, mas a essência do poder está nele. E Deus quer nos usar, nos capacitar e fazer de nós instrumentos vivos, santos e irrepreensíveis na presença dele, para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Tudo que Deus faz é para a glória do nome dele, para que eu tenha uma vida triunfante de sucesso. A minha vida tem que glorificar a Deus em tudo. O jeito de eu agir, de eu falar, de eu vestir, de eu andar, de eu trabalhar, de eu estudar, de me relacionar com pessoas, com Deus. A minha vida tem que ser em adoração e louvor a Ele. O meu culto racional é feito com o meu corpo, com a minha forma de ser e de viver, vivendo para Deus, vivendo a promessa, vivendo os sonhos que Deus colocou no meu e no seu coração. Aleluia. Para que possamos viver dessa maneira, temos que apenas abrir o nosso coração, rasgar o coração, se entregar totalmente a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Usa-me a mim, envia-me a mim, faça a tua vontade, o teu querer. Sou pequeno, sou falho, mas eu digo uma coisa para vocês, para consolo vosso: Deus ama usar coisas todas deste mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos ama de forma igual, para que o poder dele seja manifestado através de nós, que somos a igreja de Cristo, independente de situação, de denominação, de lugar. Nós somos o povo escolhido de Deus, que vai entrar ao céu, que tem a promessa de vitória e de vida eterna. Portanto, ficai firmes no Senhor. Não deixa que nada, nem ninguém venha atrapalhar a sua caminhada. Não deixe o inimigo de vossas almas atrapalhar, atacando a sua mente e o seu coração. Saiba que aquele que te chamou e começou a boa obra, Ele é fiel para concretizá-la, para terminar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, Aleluia. sabendo que o vosso trabalho Aleluia. não é vão no Senhor. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.